Olá, meu nome é Atenea Garcia Gomes, estou aqui para apresentar os resultados do meu projeto de iniciação científica 2020-2021, análise de dados aplicada a acervos de museus de moda, caminhos para melhoria dos processos de gestão e comunicação de acervos museais. Para começar, vamos responder algumas perguntas. Por que acervos de moda? Escolhi utilizar este recorte pois a moda é o espelho da nossa sociedade. A partir dela, percebemos como as transformações de uma cultura acontecem, seja pela evolução da costura ou pelos padrões estéticos que eles seguiam numa determinada época. E por que a Wikipedia? Diferente das enciclopédias tradicionais, onde é necessário criar um livro novo a cada atualização, a página Wiki está em eterna mudança, então sempre passível de ressignificação, além de ser um dos 20 sites mais acessados do mundo. Ele é baseado em boas práticas e trouxe uma revolução em relação ao conceito de informação. E qual o lugar do museólogo nessa realidade digital? A partir do momento que temos recursos, ferramentas e plataformas que são amigáveis e que permitem coletas de dados automatizadas e que, além disso, se conectam com softwares externos, como é o caso do Google Planilhas, fica muito mais fácil para o museólogo se apropriar do papel de gestor e analista da informação do seu próprio museu. Vamos então agora conhecer a metodologia utilizada nesse trabalho. Esse trabalho teve a sua metodologia seguida em 4 momentos. Primeiro, me debrucei sobre a técnica de Laurence Bardin sobre a elaboração de análise de dados. Foi essencial seguir esses passos, pois com eles a análise ficou mais clara e sistematizada. O primeiro passo foi de organização, avaliar, filtrar e fazer a curadoria das páginas wikis. Depois, codificar esses dados e localizar esses registros, então colocar numa planilha, né? E por último, categorizar esses dados, entendendo o problema de pesquisa, agrupando os resultados e analisando-os nessa pesquisa. Fica claro que grande parte dos museus estão localizados no lado ocidental do planeta. Isso se deve não somente ao fato da influência político-social do mundo ocidental, mas também da escolha dos idiomas, inglês, espanhol e português, que são predominantes nos países identificados. Por último, temos então o número de acessos dessas páginas entre 2019 e 2020, que é interessante de perceber. Aqui temos esse gráfico que vai nos mostrar esses dados negativos e alguns dados positivos, mas a maioria dos dados são negativos. O que se infere a partir desse gráfico num primeiro momento é que a maioria dos seus museus teve as visualizações diminuídas. Teve um número de diminuição de acesso de um ano para o outro. Mas não. Quando vamos fazer a média geral, esse número muda. Então, temos aí na média geral, na média aritmética de todos os museus de moda, um aumento de 7%. Por quê? Por conta desses dois museus aqui, o Taça Museum e a Casa da Marquesa de Santos, que eles estiveram acima do normal, acima de 100%. Então, a Casa de Marquesa de Santos com 562 e o Tassing Museum com 1.399%, isso faz com que a média fosse puxada para o positivo. Então, se fôssemos nos basear somente pela média, teríamos uma disposição alterada, por conta que não levamos em conta o desvio padrão. Isso mostra como que o museólogo precisa conhecer as ferramentas e precisa entender elas e fazer não somente uma análise quantitativa, mas uma análise de conteúdo. Então, esses seriam os nossos resultados e vamos agora para a nossa conclusão. Pode-se perceber que, a partir do momento que o museólogo gerencia essas ferramentas e que faz uma curadoria voltada para o olhar museal, toda a questão tecnológica muda. Então, temos aqui, finalizando, uma categorização dessa pesquisa dentro da Wikipedia. A partir do momento que temos todos esses dados reunidos em um só lugar, essa informação vai facilitar a busca e a procura para os pesquisadores futuros. Então, todos os museus de moda estão aqui dentro e tudo isso só foi possível
graças à pesquisa que foi feita utilizando a análise de dados. Então, não somente para o pesquisador, mas para o próprio museólogo, como gestor do museu, saber utilizar o Google Planilha, saber utilizar as ferramentas Wiki, são essenciais para a publicização do seu museu. É isso, muito obrigada.